Abacuque capítulo 3 versículo 2 Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O livro que iniciou com uma oração em forma de lamentação. A palavra não passou pelo seu ouvido, ela atravessou seu espírito. Abacuque, seu nome em hebraico significa abraço daquele que abraça, aquele que se apega firmemente. A ideia transmitida pelo seu nome é a de alguém que se apega, que se mantém firme mesmo em meio à instabilidade. É como se o próprio nome do profeta revelasse sua postura diante de Deus. Mesmo quando não entende os caminhos divinos, ele se agarra ao Senhor com fé e insiste em permanecer próximo. Um homem que se aproxima de Deus no meio da crise e não solta, ainda que as respostas divinas sejam difíceis. Era profeta em Judá no Reino Sul. Abacuque abraçou e exerceu seu ministério profético pouco antes da invasão da Babilônia, que resultou nos 70 anos de cativeiro. No capítulo 1 do livro de Abacuque, o profeta aflito e angustiado, profundamente ferido pela realidade que testemunhava, Abacuque observa a iniquidade crescente de Judá e sente o peso da crise espiritual que dominava seu povo. Onde quer que seus olhos repousassem, ele enxergava violência, opressão e injustiça. A corrupção havia tomado espaço, as contendas se multiplicavam, e a maldade se espalhava como uma sombra espessa. Via também a arrogância, a soberba e a idolatria contaminando corações e estruturas. Diante desse cenário sombrio, o profeta clama a Deus, inconformado com o estado moral e espiritual da nação. Levou seus conflitos internos diretamente a Deus, abrindo o coração. Faz uma oração ao Senhor, clama a Deus, clama ao Senhor diante da injustiça e da violência que o cercavam. Vivendo em meio a um povo corrompido e marcado pela maldade, pedindo a intervenção divina na situação que restaure a ordem e revele a justiça de Deus. Pede para Deus que repita de novo os seus atos de intervenção gloriosa que vimos no passado. Abacuque capítulo 1 versículos do 1 ao 4, profeta Abacuque perguntou a Deus: por que me fazes ver a maldade? E por que toleras a opressão quando seria que toda aquela maldade iria acabar? Porque um Deus tão bom não interferir ou demorar a intervir, quando alguma coisa não faz sentido, porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Nós somos criatura. Então o profeta faz perguntas para Deus. Deus é longânime, paciente conosco, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Dá tempo para nos arrependermos. Como resposta, Deus disse a Abacuque que já tinha marcado um tempo certo para acabar com o sofrimento. Contou para o profeta o que ele iria fazer no futuro àquele povo desobedientes. Aquela geração má seria punida e que usaria a Babilônia para isso. Deus descreve a maldade da Babilônia, nação ímpia, traria a correção, sentença pelas mãos deles, nação cruel, violenta, perversa, impetuosa, com um exército numeroso, que confiam em si mesmos. O Deus deles é o poder, a força, opressão, violência, ídolos. Ao tomar ciência da crueldade com que a Babilônia era capaz de tratar Judá, por causa dessa resposta inesperada de Deus, então volta a fazer questionamentos. O profeta Abacuque ora mais uma vez a Deus, intercedendo pelos israelitas. Abacuque queixasse da maneira que Deus estava fazendo: nós somos perversos, mas eles são piores que nós. Em uma visão Deus dá a resposta a Abacuque, que disse: essas coisas que relatou acontecerão no tempo determinado por Deus, não acontecerão imediatamente, mas vai se aproximando o tempo em que a visão seria cumprida. O Senhor está em seu trono, é soberano, já tinha tomado sua decisão. Abacuque submete-se a Deus à sua soberania e faz oração. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi-a viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque está se referindo às revelações que ouviu às respostas que Deus havia acabado de lhe dar nos capítulos 1 e 2. Essas palavras foram assustadoras para Abacuque, pois envolviam destruição, exílio, juízo divino, incluindo a destruição da Babilônia. Ouviu as declarações, afirmações feitas por Deus e ficou impotente, espantado, pasmo, desassossegado, assustado, preocupado pelas coisas que Deus faria. Mesmo em meio ao juízo e às dificuldades, Deus continua trabalhando na vida do seu povo. Ele traz à memória a meditação dos atos, feitos passados do Senhor. Leu e ouviu e viu e falar sobre o poderoso agir de Deus. Ele meditou em como Deus já tinha salvado seu povo no passado de maneiras impressionantes. Abacuque sente temor com a grandeza de Deus e se enche de reverência. Pede ajuda novamente, assim como fazia no passado, como tem feito com o passar dos anos, na época deles fazer também,
e fazer essas obras conhecidas. Pede que, mesmo em sua ira, que se lembrasse da sua misericórdia, que o Senhor se envolvesse, misericordiosamente pelo seu povo. Avivamento espiritual é o despertar do coração para Deus. É ser renovado por dentro, deixar o pecado, arrepender-se e voltar a viver em aliança, obediência e comunhão com o Senhor. Avivamento significa reviver, reacender aquilo que estava frio, adormecido ou quase morto. É quando o fogo do Espírito Santo volta a brilhar no altar da nossa vida, produzindo submissão, fidelidade, compromisso e sede pela presença de Deus. É um movimento profundo de transformação, onde a pessoa busca intensamente a face de Deus, deixa para trás a frieza espiritual e se entrega de forma renovada, íntegra e viva ao propósito divino. O profeta reconhece que, com o passar do tempo, o coração humano tende a se cansar, a desanimar e a esfriar espiritualmente. As gerações vão passando, e cada nova geração corre o risco de se afastar ainda mais de Deus. Quando uma geração esfria espiritualmente, a tendência é que a próxima se afaste ainda mais de Deus. O que os pais deixam de valorizar, os filhos dificilmente aprenderão, e aquilo que uma geração trata com indiferença, a seguinte costuma abandonar por completo. Por isso Abacuque clama para que Deus avive sua obra no meio dos anos. Ele reconhece que só o agir de Deus pode reacender a fé tanto na geração presente quanto nas que ainda virão. Por isso, Abacuque não ora apenas por si ou pela sua própria época. Ele pede que Deus continue agindo de maneira viva e poderosa ao longo dos anos, alcançando não apenas sua geração, mas também aquelas que ainda viriam. Seu desejo é que o mover de Deus permaneça, e que cada nova geração experimente o renovo espiritual que só o Senhor pode produzir. Um pedido para que Deus renove seu agir e mostre novamente seu poder. Abacuque lembra que Deus fez coisas tremendas no passado, e pede que ele continue fazendo essas obras para que as pessoas vejam, ouçam, e creiam no Deus que continua agindo como sempre agiu, e age ainda nesse tempo. Senhor, faz de novo os teus grandes feitos. Mostra ao mundo quem tu és, para que todos conheçam a tua força, tua graça e teu poder, a tua glória, para que todos saibam que tu és Deus. Faz sua obra conhecida. Que não fiquem esquecidos, escondidos ou restritos ao passado. Que os milagres, livramentos, juízos e misericórdias de Deus sejam lembrados, contados, testemunhados e transmitidos de geração em geração. Que as pessoas de sua geração e das próximas voltem a contar seus feitos. Vejam Deus por meio de suas obras. O povo tinha se afastado, o pecado obscurecia a visão espiritual, e Deus estava agindo de forma diferente, disciplinando. No final de tudo Deus fará justiça e nos trará honra, pois Ele mesmo nos ajudou a permanecer firmes na sua promessa e na sua palavra, nos fez superar os obstáculos. Embora o seu livro começasse de modo lamentoso, ele termina com palavras de consolo, confiantes, de esperança de salvação. E o mundo está cada vez mais impiedoso, mais violento. Estes tempos críticos, difíceis de suportar, são um sinal de que estamos nos últimos dias, próximos da vinda de Jesus, de um julgamento, de uma sentença, e de estabelecer o reino de Deus. Segundo Timóteo capítulo 3 versículo 1, mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Romanos capítulo 15 versículo 4, pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. Foi Deus quem causou o sofrimento no mundo? Podemos acusar a Deus por não impedir todo o sofrimento no mundo? Por que Deus permite o sofrimento? Se Ele é o Todo-Poderoso, se tem o poder para impedir, se Deus é bom, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, sem qualquer barreira que impedisse o homem de comer do seu fruto para conceder-lhe liberdade. Portanto, sem a árvore e sem o alerta divino não haveria o exercício da liberdade. Foi permitido tomar decisão e saber as consequências dela. Deus fez o homem bom, mas se afastou da retidão. Eclesiastes capítulo 7 versículo 29, eis aqui, o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. O sofrimento faz parte da condição humana após a queda. A humanidade se tornou imperfeita e pecadora desde a rebelião no Jardim do Éden. A partir daquele momento, o coração humano passou a se inclinar para o mal. Por isso, quando perguntamos quem causa as guerras, os crimes, as opressões, os assassinatos e as injustiças, a resposta é direta: o próprio ser humano. O ser humano está marcado pelo pecado, movido por egoísmo, ambição, orgulho, ódio, desejo de poder, exaltação, vanglória. A oração do Pai Nosso diz: venha a nós o vosso reino, pedindo o governo de Deus, que ele reine. Isso indica que Deus não está governando esse mundo. Está sob o governo temporário de inimigo espiritual, ou seja, dos anjos caídos e do ser humano. O anjo caído ultrapassou os limites e influenciou Adão e Eva a ultrapassar os limites, assim como vem influenciando todo ser humano também.
Toda essa situação é por culpa dos anjos caídos e do homem, que rejeitou o governo de Deus, querendo decidir por si mesmos o que é certo e o que é errado, querendo se igualar a Deus. O ser humano quis governar a si mesmo, entrou em rebelião com o anjo caído. Se rebelaram não para fazer a vontade de Deus, mas se uniram em rebelião, em desobediência, buscando a autossuficiência, se elevando, ensoberbecendo, envaidecendo, se colocando em igualdade com Deus. Parte do sofrimento, do caos, vem dos anjos caídos e a outra parte da dor que vemos é causada pelo ser humano, pela imperfeição e pela maldade do próprio homem. O egoísmo, a ganância, o ódio e a crueldade geram violência, injustiça e sofrimento. Pessoas sofrem porque escolheram agir de forma errada. Guerras, corrupção, abusos, desigualdade, traições, abandono, tudo isso nasce do coração humano afastado de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, a maldade cresce, e o sofrimento se multiplica. Assim, muito da dor no mundo existe não porque Deus é indiferente, mas porque o homem se afasta dos caminhos de Deus, e as consequências disso atingem a muitos, a todos. Eclesiastes capítulo 8 versículo 9, homem domina o homem para o seu prejuízo. Eclesiastes capítulo 4 versículo 1, novamente voltei minha atenção para todos os atos de opressão que ocorrem debaixo do sol. Via as lágrimas dos oprimidos, mas não havia quem os consolasse. Os opressores deles tinham o poder, e não havia quem os consolasse. 1 João 5 versículo 19, sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. O anjo caído não questionou o poder de Deus, pois ele sabe que o poder de Deus é sem limite. Em vez disso, Satanás foi até o ser humano e questionou a maneira de governar de Deus. Sugere que Deus está escondendo algo deles. Foi dizer que Deus estava enganando Adão e Eva, poderiam governar a si mesmos. Satanás acusou Deus de ser um mau governante e mentiroso. Mas quando Adão e Eva eram governados por Deus e era tudo perfeito. Gênesis capítulo 3 versículos do 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Primeiro a serpente coloca um ponto de interrogação na palavra de Deus. A estratégia é, será que Deus falou dessa maneira mesmo? Será que você entendeu certo? Certamente não morrereis. Com essa frase, o diabo contradiz diretamente o que Deus havia dito. Ele declara exatamente o oposto da palavra divina. Afirma que a consequência anunciada por Deus não aconteceria. Ao dizer isso, ele insinua que Deus estava mentindo, tentando invalidar a verdade de Deus e lançar dúvida. Mas quem está mentindo é o anjo caído. Quando o anjo caído diz sereis como Deus, isso atinge diretamente a vaidade humana, podem ser e ter mais, podem ser autossuficientes, independentes, não precisam obedecer. O anjo caído voltou a mentir, dizendo algo que jamais aconteceria. Ele insinuou que Deus estava retendo algo bom, que escondia algum benefício deles, como se estivesse enganando o homem. Mas, na verdade, quem enganava era o próprio anjo caído, ocultando as consequências terríveis que viriam por causa da sua rebelião, dizendo algo que o ser humano nunca poderia ser, impossível para qualquer criatura ser autossuficiente, ser como Deus, o poder de definir o que é bem e o que é mal por conta própria. Quando o ser humano toma para si o lugar de Deus, o caos se torna inevitável, onde cada um cria sua própria verdade, nasce a injustiça, o certo se torna relativo, o errado é justificado, verdade se torna mentira e a mentira verdade, e o resultado é um mundo confuso, violento e desequilibrado. Outra acusação que o anjo caído fez, que o ser humano obedece a Deus em troca de bênçãos, proteção, prosperidade. Caso contrário, o ser humano não permanece fiel. O anjo caído estava acusando Jó e questionando as intenções do coração dele. Ele sugere que Jó só serve a Deus por interesse. Acusa Jó de ter uma fé condicional, uma fé baseada em bênçãos, não em relacionamento real com Deus. Insinua que a fidelidade de Jó não foi testada. É como se dissesse, claro que Jó te obedece, tu dás tudo para ele. Ele vive cercado de bênçãos e segurança. A estratégia é antiga, acusar, distorcer e fazer com que mentira se passe por verdade. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará. Jó foi fiel, permaneceu fiel. Deus conhecia Jó, sabia que seria fiel.
Deus está permitindo que o anjo caído mostre como governa a humanidade por um determinado tempo. Permitir também que os humanos governem a si mesmos sob o domínio do anjo caído. Deus deu um tempo para o acusador provar que seu governo é melhor do que o de Deus, e provar que nem todo homem se desvia de Deus. Esse tempo está acabando. Jeremias capítulo 17 versículos do 5 ao 7, o Senhor diz: Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Provérbios 3 verso 7, Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Vamos fazer uma comparação do governo de Deus com o governo do anjo caído. Quem governa melhor, o Criador ou a criatura? Tanto o ser humano como os anjos caídos são criaturas. Deus não impediu que o anjo caído e seus apoiadores tentassem provar que estão certos. O anjo caído com um terço dos anjos caídos e o ser humano, os que seguirão na rebelião. Necessário, portanto, conceder tempo para isso. Nos milhares de anos de história da humanidade tem tido a oportunidade de governar a si mesma, por meio de todo tipo de governo humano. A humanidade não fez progresso. As injustiças, pobreza, os crimes e as guerras pioram cada vez mais. Podemos constatar que todos os rebeldes falharam e que os seres humanos não conseguem governar a si mesmos com êxito. O ser humano não destrói apenas a si mesmo, uns aos outros, ele está destruindo até a própria terra em que vive. A ganância, o egoísmo e a falta de responsabilidade fazem o ser humano devastar florestas, poluir rios, envenenar o ar e esgotar os recursos naturais. A criação que Deus fez para ser cuidada está sendo maltratada pelas mãos daqueles que deveriam cuidar. Mesmo assim Deus ainda tem misericórdia de nós, como está escrito no livro de Lamentações capítulo 3 versículo 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se Deus interferisse em tudo, impedisse os crimes horríveis, por exemplo, não estaria na realidade, interferindo na vontade do homem e no governo temporário que o homem escolheu, no qual se juntou em rebelião? O homem não quer governar a si mesmo, não conseguia impedir o mal, pois se é ser humano mesmo que gera o mal. Tem algum homem que consegue? Mesmo assim dependemos de Deus, porque os céus e a terra e tudo que nela tem, são de Deus, nós pertencemos a Deus, dependemos de tudo que Deus criou, dependemos de Deus até para respirar, para permanecermos vivos. O cristão pode encontrar esperança e mediante a fé em Deus, permanecendo em Deus. Abacuque capítulo 2 versículo 4, o justo viverá pela fé. Abacuque passa a descrever Deus em ação vencendo os ímpios e toda impiedade. Abacuque capítulo 3, versículo 3, Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Outra tradução. Vejo Deus se movimentando através dos desertos, partindo do monte Sinai. Seu brilhante esplendor enche a terra e o céu. Sua glória enche o céu. A terra fica cheia de louvor a ele. Que Deus maravilhoso é o Senhor, a vinda do Senhor para julgar e para libertar, salvar o seu povo. Trata-se de uma descrição da libertação do Israel terrena, porém também se descreve a vinda de Cristo para iniciar o reino de justiça. Deuteronômio capítulo 33 versículo 2, do Sinai ele veio, e brilhou sobre eles desde Seir. Resplandeceu em glória desde a região montanhosa de Parã. E com ele estavam santas miríades, à sua direita estavam os seus guerreiros. Para referindo aos majestosos acontecimentos relacionados com a entrega da lei no Monte Sinai. Assim como Deus veio cheio de esplendor para repetir sua lei ao povo, assim também aparecerá em glória para a salvação dos que estiverem preparados. Temã era conhecida pela sabedoria de seus habitantes. Obadias capítulo 1 versículo 8. Não será naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento da montanha de Esaú? Jeremias capítulo 49 versículo 7, sobre Edom. Assim diz o Senhor dos Exércitos, por acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos prudentes? Estragou-se sua sabedoria? Os babilônios violentos e orgulhosos seriam destruídos com as mesmas armas que haviam usado contra outros povos, assim como destruíram nações inteiras, também eles seriam destruídos. O anjo caído e seu exército de anjos caídos e todos que escolheram ficar do seu lado, em vez de Deus vão ser sentenciados, e a sentença vai ser executada. Glórias a Deus. Aleluias.